Você costuma enfrentar os seus problemas ou para na murmuração? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom ter a tua presença. Hoje quero destacar um pouquinho a atitude daqueles que carregam, aquele que está enfermo, daqueles que estão lá simplesmente para julgar e murmurarem contra Deus. Vamos pegar o texto, está em Lucas, capítulo 5, versículo 17 ao 26. Diz assim: Um dia Jesus estava ensinando e à sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor o levava a curar. Uns homens traziam um paralítico no leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo. Mas não achando por onde introduzi-lo devido à multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o desceram com o leito no meio da assembleia diante de Jesus. Vendo-lhe a fé, ele disse: Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo: Quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados, senão Deus? Conhecendo-lhe os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo: Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer: Teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Pois para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, pega o leito e vai para casa. Imediatamente diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e cheios de temor diziam: Hoje vimos coisas maravilhosas. Palavra da salvação. Veja aí esse texto, que vai mostrando esse desfecho como um maravilhar-se, um encantar-se daquilo que Jesus estava fazendo, mas tem todo um processo. Primeiro que este homem que estava sendo carregado por ser um paralítico, ele tinha diante dele uma multidão, e essa multidão, mesmo vendo esta pessoa justamente com debilidades, não conseguindo andar, mesmo assim não abriram espaço. Não olharam para ele, não tiveram compaixão, não viram que ele tinha prioridade, preferência, porque estava numa situação delicada, mas cada um procurou para si algo. Muitas vezes na nossa caminhada, você vai perceber isso, que algumas pessoas ao teu redor não estão se importando contigo. Não olham para as suas feridas e nem das suas dificuldades, das suas superações, aquilo que você passou por dificuldades. Eles não percebem a sua dificuldade. Eles não percebem que você precisa descansar, não percebem que você precisa ter carinho, ter atenção, que você lutou e muitas vezes se cansou diante de tantas coisas da sua família, do seu trabalho, e que agora precisa se recuperar. Muitas vezes a gente fica esperando um olhar de compaixão, esperando ali que alguém tenha de certa forma um carinho, um apreço, e às vezes isso não acontece. Outros são agraciados por ter pessoas que têm um olhar fora de si, perto dele, ou seja, que olha para o outro, que presta atenção no outro, mas às vezes não é assim. Por isso, a tentação, quando nós percebemos que nosso ambiente familiar, nosso ambiente de trabalho não tem este olhar, e que as pessoas estão mais preocupadas consigo do que com os outros, muitas vezes se entristece e nasce a murmuração. Aqui nessa família ninguém está aí para ninguém se importa, nessa família aqui só eu que faço tudo, nesse trabalho aqui um quer pegar o outro vivo, quer realmente derrubar, tirar o tapete debaixo, puxar o tapete debaixo do outro. Você vai percebendo essas frases como alguém que está ali ferido e que gostaria de ter um ambiente diferente e não tem. Começam as murmurações. Mas estes não pararam ali. Não ficaram na murmuração, nem sequer deram tempo. Sabiam que para conseguir algo tem que superar um obstáculo. Talvez você saiba que para conseguir que as coisas melhorem na sua família, ou para que você possa seguir adiante sem cair numa depressão,
Você precisa enfrentar obstáculos. E essas pessoas que estão carregando começam a perceber isso e vão enfrentar o obstáculo. Sobem, imagine subir com uma pessoa enferma em cima de um telhado. Eles fazem isso. Depois eles abrem esse telhado, depois eles descem a pessoa enferma com as cordas. E Jesus, ao perceber tudo aquilo, ele diz: a tua fé te salvou, a tua fé perdoou os teus pecados e a tua fé vai te curar. Quando nós passamos a enfrentar o egoísmo, mas não para afrontar, mas para passar adiante, para continuar a nossa vida, para justamente superar os obstáculos, atrás disso precisa de fé, de acreditar em algo. Acreditar que daquilo nasce algo importante e, sobretudo, que Deus está nos pedindo de fazer isso. Quanto aos fariseus que estavam já lá dentro, começam somente a questionar, começam a contrapor-se às falas de Jesus, às atitudes de Jesus e, lógico, entram na murmuração e o Senhor percebe e diz: por que murmurais em vossos corações? Talvez Deus está falando para alguns de nós isso. Por que murmurais dentro do vosso coração? Sai, assuma, supere os obstáculos. Não pare, mesmo que tenha que subir e que isso seja muito difícil, seja, mesmo que você precise olhar do alto, mesmo que você precise fazer o destelhamento, precisa de mais faça isso por você e por aqueles que você carrega na sua família, naquilo que são os seus amigos, para que eles possam ser curados e você também, porque a fé é capaz de mover grandes coisas. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.